aí? Boa noite, pessoal. Deixa eu botar um fone enquanto o pessoal não chega, porque hoje a nossa live é super especial, com uma convidada especial. E por isso a gente já tá testando um pouquinho para recebê-la. Vamos receber aí uma convidada super especial para falar sobre liderança e sobre momentos difíceis, já que a gente está em outubro, né? E é outubro rosa. Bem-vinda, Vanessa. E a gente quer conversar um pouquinho com uma mulher super forte. Daqui a pouco eu apresento ela para vocês. Vamos esperar o Instagram avisar o público aí para o pessoal ir entrando, até porque falta 1 minuto. E o pessoal vai entrando, esperando os seguidores. Taya, querida, bem-vinda. Muito bem-vinda. Aproveita e manda o aviãozinho aí para as tuas convidadas, para elas acompanharem essa live, que vai ser super interessante, com uma convidada que já deve estar chegando por aí. E vamos unir este assunto tão importante para nós mulheres, que é a questão do câncer de mama, né, que acomete tantas mulheres por ano. Muitas de vocês, de repente, já passaram por isso ou estão passando, então este link que a gente quer fazer junto com o assunto de autoliderança, como liderar-se em momentos difíceis. Então, o pessoal vai chegando aí. Márcia também vai entrar daqui a pouquinho. Tá ok o som aí? Tudo certo. Deixa o Instagram chamar o povo para entrar aqui. Oi, Ana querida, bem-vinda. O pessoal tá chegando aí no nosso horário. Está bem presa essa câmera aqui. Aí. Já mando o aviãozinho para chamar o povo aí, que daqui a pouco a minha convidada entra. Deixa eu chamar ela aqui. E hoje temos convidada para falar sobre um assunto que é autoliderança. A gente vai linkar com este assunto do Outubro Rosa, que tem a ver com liderança, autocuidado, para passar por momentos difíceis. E a gente está aqui falando do tema do câncer de mama, mas cada uma de nós temos na nossa história, no nosso momento, alguns momentos que realmente são difíceis. A gente não está aqui para avaliar nem mensurar a dor de cada um, né? Mas sim para conversar sobre como passar por isso. Aí a minha câmera aqui tá com probleminhas de equilíbrio. Aí. Acho que agora deu. Pronto. Arielle, boa noite. Eu tô aqui. Esperando um pouquinho a Márcia entrar pra gente começar. Deixa eu ver se ela
Ué. Daqui a pouquinho ela tá aí. Rosane, bem-vinda. A gente tá esperando a Márcia. Ela já deve estar se conectando aí. Agora sim. Dani, bem-vinda. Agora sim, então, eu vou chamar a minha convidada de hoje. Tá quase aí, aqui. Oi, Dani, querida. Pelo menos aqui pelas redes a gente se encontra, né? Olha aí, a Márcia entrou. Muito bem. Oi, Oi. tô com a metade. Vamos aumentar aqui. Estamos fazendo ajustes. Isso, vai ficar bem bonita aí. Depois a gente vai tirar uma selfie, um print de nozes neste assunto tão legal e Sim, importante agora que a melhorou. gente está conversando, né? Agora sim, tá linda. Muito bem. O pessoal já está entrando aqui, Márcia, eu já dei uma introdução do que a gente vai conversar hoje, mas primeiro eu queria te agradecer muito o convite, porque tu é uma pessoa bem especial na minha vida, né? A gente começou trabalhando, eu era muito inexperiente, estava vindo para uma cidade nova, tu me acolheu com esse sorriso lindo aí que está sempre reverberando, e eu acompanhei a tua história de longe, né? Mas no enfrentamento do câncer. E mesmo eu não tendo passado por essa situação, nem alguém próximo, eu vejo em ti muita força, muita autoliderança, muito comprometimento com a tua própria história. E é isso que eu queria que tu compartilhasse conosco hoje. Então, primeiramente, muito obrigada por estar ao vivo aqui no canal e por vir aqui falar para mais mulheres que podem estar passando por isso ou que já passaram por isso, mas que podem se espelhar na tua história, se inspirar na tua história. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu quero te dizer, Patrícia, que a recíproca é muito verdadeira, né? Também te admiro muito por toda a tua caminhada. Estou muito feliz com o convite. Tenho um enorme prazer em estar contigo. Me sinto lisonjeada por ter sido convidada. Obrigada. Gosto muito desses momentos, assim, porque nós conversávamos, né, hoje pela manhã, da importância que é ter alguém que passou essa travessia e chegou lá na frente e conseguiu colher alguns frutos, né, apesar dos pesares. Então, assim, quando nós estamos doentes, quando nós recebemos o diagnóstico, nós queremos ver pessoas que tenham superado isso. Aparecem muitas pessoas que te dizem que vai passar e tal, mas tu não sente que é a essência mesmo, porque não são pessoas que passaram por isso. Mas quando a gente vê pessoas que passaram, né, e olha, eu estou bem, olha como eu estou, a gente pega um ânimo, assim, né? Então, assim, um pouco da minha história, né? Eu sou professora, estou há 18 anos na rede, sou natural de São Leopoldo, tenho uma filha, né? Trabalho, a minha formação em pedagogia, eu trabalho com crianças pequenas, trabalhei algum tempo com direção de escola e gosto muito do que faço. Quando eu recebi o diagnóstico em 2016, né? É um diagnóstico que ninguém quer receber, né? É um diagnóstico que nos traz uma sentença, né? Durante muito tempo o câncer foi uma sentença, né? Principalmente o câncer de mama. O câncer de mama é um dos cânceres que mais mata, né? No mundo inteiro, a gente pode dizer. As estatísticas não são muito promissoras. E lá em 2016, eu recebendo esse diagnóstico, eu confesso assim que passa um filme, né? Passa um filme e muitos desejos que a gente tem, muitas coisas por fazer e que a gente pensa, quando eu aposentar, quem sabe quando eu tiver só com uma matrícula, quem sabe quando as crianças crescerem, eu vou fazer e a gente pensa, e agora? E eu não fiz. O que eu vou deixar para este mundo, né? Sim. E a gente também
pensa assim, como eu vou contar isso para aquelas pessoas que me amam? É a pergunta principal. Eu perguntei para o médico, como tu quer que eu diga esta notícia para as pessoas que me amam? Aí ele me devolveu e disse, justamente por tu ter esta preocupação é que tu está doente, porque tu não pensou em ti, tu pensa só nos outros. Foi um baque, assim, Como eu foi confesso. receber essa frase, assim? A gente está falando, é, e aí tem, eu acho que toda a trajetória, né? E quando a gente encontra pessoas, tem oculto nelas ou nas frases delas, tem uma mensagem, né? E quando ele te perguntou isso, o que passou na tua cabeça, o que tu se deu conta ou o que te preocupou talvez ainda mais? Começam a cair as fichas, né? Como a gente costuma dizer. E Uhum, eu te confesso que com esse médico, que era então, é importante dizer que eu me tratei pelo convênio, né? Mas que no SUS nós temos um tratamento muito bom na área da oncologia. E eu, por ter o convênio no município, eu usufruí dos benefícios deste convênio e me tratei inicialmente no Hospital Moinhos de Vento. E te sim. confesso que com o Dr. Hélio, na época, era uma relação de amor e ódio. Havia dias que eu Uhum, amava ele intensamente, havia dias que nós não podíamos nem nos ver. E a recíproca era bem verdadeira. Quando ele me trouxe isso assim, eu pensei, é verdade, né? Eu não cuidei de mim. Passou um tempo que eu não cuidei de mim. E eu comecei a me dar conta que um dos sinais de que tu não está bem é o cansaço excessivo. E eu uhum, havia momentos na escola que eu ia cedo para a escola na época eu trabalhava numa escola que abria às 6:30, então 6 horas eu já estava na escola e chegava o horário do almoço, eu não via a hora do horário do almoço, porque assim, às vezes eu nem almoçava, eu me jogava no colchonete, assim, de tão cansada. uhum, E é um dos principais sintomas, é o cansaço excessivo. E isso eu já estava há um ano e lá vai, com este sim, cansaço. Eu chegava em casa, eu jogava a bolsa, eu me jogava em qualquer lugar. sim. Mas daí tem uma coisa, tipo, poxa, eu estou com cansaço, mas eu continuei, e o corpo avisando, e eu fui indo. Porque eu não penso, naquela época eu não pensava em mim. Eu pensava sempre nos outros. A escola precisava andar, eu precisava, né, suprir a minha família. Então, assim, realmente é uma coisa que te impacta muito, assim. É verdade, eu não cuidei de mim, né? Uhum, Mas também é importante ressaltar, principalmente para as mulheres, né, que eu sempre fiz os meus exames, né? Aquela coisa de cumprir protocolo, sempre estava tudo ok, tudo ok. Inicialmente tinha um tumor, mas que na visão da mastologista era benigno, não tinha nenhum problema. Só que, claro, quando chegou no limite, estourou, né? E foi assim um processo emocional que me levou a ter o câncer. E eu sei sim. exatamente quando foi, né? A gente consegue identificar, né? E Uhum, eu penso que até para a cura, Patrícia, isso também é importante, sabe? Hoje eu faço terapia e eu também converso sobre isso, né? Sobre aquela coisa assim, em que momento eu fiquei assim? E por que eu fiquei e eu não preciso ficar de novo assim, né? Eu uhum. posso dizer não. E eu comecei a dizer alguns nãos que começou a assustar as pessoas. Tu tá me dizendo não? Não estou dizendo não, não, eu não posso, não, eu não quero, não, agora não, né? E isso foi libertador. Foi libertador. Eu não preciso vir do trabalho e passar no mercado porque eu ainda tenho que comprar coisas se eu estou muito cansada. Eu faço outra coisa. Eu peço alguma coisa, né? Eu posso me poupar. E a gente não está falando aqui de recursos financeiros, a gente está falando assim de limite. Eu tenho um limite, né? E se eu não posso fazer, o outro vai poder fazer por mim. E foi um grande Eu, aprendizado. eu fico emocionada porque é muito em tudo que eu acredito e que como é difícil a gente aprender isso, né? Se viesse no manual assim, olha, desde pequena você pode dizer não, você pode se priorizar.
Você pode se colocar em primeiro lugar, você pode não, você deve, além de ser permitido, é a tua obrigação cuidar de si mesmo. Então, quando tu trazes essas, é, numa situação assim, né, tão de doença, né, tão frágil, onde todas as tuas certezas, né, aonde tudo que tu tinha sonhado, tipo assim, eu tenho mais tempo, né, eu tenho mais vida, uma hora eu faço, vem e te desmonta ou te faz parar para pensar, vem muito ao que eu acredito e que eu acredito que se a gente se dar conta antes das coisas acontecerem, e não só do câncer, mas de uma separação, de uma outro tipo de doença, de uma mudança ou de uma perda que às vezes a gente tem, e aí só se dá conta que perdeu lá na frente, ou quando a dor bate mesmo, né? Existe um caminho da gente fazer mais fácil. E como isso é pesado para nós mulheres, né? E é por isso que a gente está aqui falando a quatro ventos e que chegue o mais longe possível, que sim, a gente pode, deve ser protagonista desse palco que é a nossa vida, né? É Então, verdade. é isso, quero que tu continue aí a tua história. E eu penso que faz parte deste empoderamento tão falado por aí, né? Que a gente Uhum. pode sim dizer não, que a gente pode sim manifestar os nossos limites. E te confesso que a minha vida mudou bastante a partir disso, né? Então, voltando, que em 2016 eu recebi esse diagnóstico, era um câncer muito agressivo, ele tem um nome científico que eu nunca me apropriei dele, porque ele não me abalava pelo nome dele, eu tinha um foco e esse foco era a cura. E, e eu comecei tratamento, então fiz 4 sessões, né, vermelha, que são aquelas que tu perde o cabelo. Perder o cabelo para nós mulheres também é uma coisa bem impactante, né? É muito legal atualmente, assim, algumas pessoas assumem suas carecas, a gente vê até a própria apresentadora agora, né, desse programa de Alice. esporte da RBS, Uhum. ela assumiu e tá linda, maravilhosa, né? Então, assim, perder cabelo é uma coisa terrível para nós, né? E é uma coisa de degradação, e não é só o cabelo, né? Vão os cílios, vão as sobrancelhas, a gente emagrece muito, porque a gente tem muita náusea, a gente tem muita diarreia, né? E fica com medicação aqui, horas a gente está muito inchada, horas a gente não quer fazer nada, horas a gente não dorme, né? Desregula todo o teu metabolismo. E depois eu passei a fazer 4 sessões da branca, que é assim como se a gente estivesse ligado na tomada. A gente recebe como se fosse uma carga elétrica, e isso dói muito, dói a articulação, né? A gente faz reação alérgica. Tem algumas pessoas que eu conheço que fizeram reação alérgica, como eu faço, como eu fiz. Reação alérgica, ela é muito perigosa, ela pode levar uma pessoa a óbito numa aplicação Sim. dessas, né? Dá uma série dá um colapso no corpo, né? Uhum. E se a gente não é atendido a tempo, a gente pode sim. Então, assim, é uma questão de tensão, né? A gente está indo a cada 21 dias fazer algo que não sabe como vai ser, se tu vai voltar de lá, né? Sim. Então, depois disso, eu acabei fazendo a mastectomia, passei por um processo de negação, né? Passei achando que eu poderia driblar isso sem precisar de cirurgia, tentei alguns métodos alternativos, não deram certo, né? Acabei voltando para a medicina, então, convencional, e fiz a mastectomia, né? Uhum. Fazer a mastectomia, para mim, foi uma coisa que eu resisti muito, né? E eu ainda peguei um profissional que não foi assim, o ideal, né? Com um método um pouco antigo, então, assim, foi uma coisa extremamente radical, mas também eu tinha uma região com muito tumor, né? Não tinha Uhum. muito o que fazer. E esteticamente falando, assim, eu demorei muito a recuperar a própria postura, a recuperar a simetria, né? Então, Uhum. foi um processo muito longo.
eu fiz essa mastectomia e coloquei de imediato uma prótese. Só que essa prótese, ela ficou muito alta, ela ficou aqui e acabou comprometendo o meu braço. Nesta época, eu sempre tinha o sonho de correr, né? Eu sempre pratiquei exercícios, sempre pratiquei yoga, sempre gostei de caminhadas de longo percurso, era uma coisa que eu sempre participava na medida que eu podia. Uhum. E aí eu resolvi, então, conversar com o professor Júlio para ver se eu poderia correr, né? E ele foi muito querido comigo e tal. Então, assim, eram dias de que eu ia lá no complexo e fazia um lado só da pista e já estava botando os blocos para fora, porque, claro, eu estava Uhum. fazendo quimioterapia. E o meu médico me estimulava, ele falou, esse é o caminho. Hoje existem estudos que dizem que o exercício físico é o melhor caminho para quem está em tratamento oncológico, né? Por uma série de fatores, né? Eu participo do grupo Legal. do tamoxifeno, né, que é um grupo fechado para pacientes oncológicos, e tem inúmeros relatos ali de pessoas que passam mal. Aí vem a pergunta: ah, vocês sentem isso, vocês sentem aquilo? Eu não sinto isso, porque eu me exercito. Eu, como várias participantes desse grupo, né, Uhum. não tem relatos de, um ou outro mal-estar, obviamente que alguma droga vai te causar, né? Sim. Mas eu não tenho na intensidade que essas pessoas que são sedentárias têm. Então, assim, eu passei a correr e fui indo, e fui indo, fui indo. E aí, quando eu terminei as quimioterapias, eu acabei fazendo uma outra cirurgia. Daí, eu encontrei uma mastologista fabulosa, né, que é a doutora Daniela Cornélio. Quem me trata, eu sigo o tratamento, eu tenho revisões a cada 3 meses, né? Uhum. Eu me trato no Instituto Kaplan com o doutor Edson Paganotto, que é o meu oncologista. I love, eu amo de paixão, né? Uma referência do câncer. E a doutora Daniela também, que é outra iluminada. Então, a doutora Daniela me ajudou na reconstrução da mama, porque daí eu tive que tirar aquela prótese que subiu. Eu não tinha nada de musculatura nem pele para poder colocar a prótese ideal, que seria na altura Sim. ideal. E aí isso me deu muitos problemas posturais, muitas dores, né? E sem falar que a estética estava comprometida, eu tinha que usar bojos para ficar, né, procurando um ajuste. E aí ela me ajudou nessa reconstrução, eu coloquei o que se chama um expansor, que a gente vai Uhum. de tempos em tempos, a cada 21 dias, a gente aplica nesse expansor, é como se fosse uma câmera de uma bicicleta, né, que a gente vai injetando Uhum. soro. E esse soro vai ampliando, então, a tua pele. E aí eu fiz isso, é um processo doloroso. Quem passa por esse processo sabe que é bem doloroso, né? Muito Sim. doloroso, porque, claro, vai esticar, né? E vai demorar um tempo até Uhum. que a tua pele se ajuste. E aí eu fiz isso. E depois eu passei a. Daí eu coloquei a prótese definitiva. Então, isso demorou 1 ano e meio, em média, né? Só que quando eu fui para fazer fui para o Instituto Kaplan, depois saindo então do Moinhos por umas questões assim eu me desencantei com algumas coisas do Moinhos, não concordei com algumas coisas, e aí uma amiga me indicou o Instituto Kaplan. E aí, quando eu cheguei no Kaplan, eu já estava fazendo a radioterapia, e eu tinha sido indicada a 35 sessões de radioterapia. Quem passa por radioterapia sabe o quanto é difícil, né? Porque a gente tem que Além ir daquele todos. tratamento que tu já tinha feito, isso? Exatamente, porque tu faz a quimio e depois tu passa para a rádio. A radioterapia, ela te absorve, porque todos os dias, no mesmo horário, tu tem que estar no hospital para fazer aquela aplicação, que é pavorosa. Para mim, foi um dos estágios mais ruins assim, do tratamento, foi a radioterapia. A radioterapia é tipo assim, tá queimado, mas vão queimar mais um pouco, né? E aí tu vai, eu tenho cicatriz até hoje, ainda não saiu a cicatriz da queimadura, né? É uma coisa que demora Uhum. bastante a sair. E como eu perdi bico e tal, era uma coisa que doía muito, assim, né? Porque tava muito esticada aquela pele. E aí, quando eu fui para uma das revisões da radioterapia, a médica identificou que ainda tinha um foco, né? Que tinha um foco e que ela estava preocupada, que tinha um foco na mama.
Uhum. Não preciso te dizer o pânico que eu fiquei, né? Fiquei em pânico. E daí eu me reportei ao meu oncologista, então o doutor Edson, e disse, por que o senhor não me falou, né? E aí ele disse, se eu te falasse, tu ia estar apavorada como tu está agora, né? Eu acho que a radioterapia vai dar conta, né? Que tu vai conseguir tirar esse foco. E se tu não conseguir, a gente vai fazer outra cirurgia. E aí, realmente, passou-se o tempo, a gente fez acompanhamento, fizemos PET scan de novo, que é aquele exame que é um scanner pelo teu corpo, né? E Uhum. não tinha mais foco. Felizmente, não tinha mais foco. É um caso, assim, que a gente tem que agradecer, né? Tem que ter muita fé, agradecer, porque não são todos que passam ilesos, né? Muitas pessoas fazem um processo de metástase, né? Que vai, as células migram para algum outro órgão, né? Vai para Deixa eu te fígado. fazer uma pergunta. Porque toda a história, né? Tudo quando tu vai falando, e eu aqui no meu singelo lugar de não ter passado por isso, graças a Deus, mas cada um sabe o seu lugar de fala, né? Eu vejo que tu traz todo o teu processo físico, né? O quanto tu cuidou do teu físico através dos tratamentos, através dessa busca dos médicos especialistas, do exercício físico que te fortalece, que é uma coisa que tu já fazia, mas que tu continuou, né? Como é que tu, não sei se tu consegue trazer para a gente, porque quando a gente está fragilizado, independente da situação, a nossa mente, ela nos ocupa muito, né? Além de ter toda a rotina de resolver a problemática do dia a dia, do mundo externo, o nosso mundo interno fica bagunçado. E a nossa mente, ela nos leva para vários lugares que às vezes a gente não consegue nem sair sozinha e nem alguém nos resgatar, porque a gente está tão perdida neste mundo interno que é difícil sair, né? E aí eu trago bastante o tema da liderança, né? O quanto a gente precisa ser líder de nós mesmas, mas não nas coisas, só nas coisas externas, nas internas. E aí eu te pergunto, como é que tu lidou com isso, toda essa transformação do teu corpo, da tua vida, da tua autoestima, da tua saúde, né? Dentro do teu mundo interno. Como é que tu fez isso? Continuando de uma forma linear, para que eu não perca esse, eu vou Tá, chegar neste ponto, porque sim, vai. é fundamental. Tá. A partir da radioterapia, então, o meu médico começou a investigar quais eram as drogas que eu tinha usado e ele discordou, assim, do protocolo que o hospital havia usado, né? Uhum. E aí ele disse que tinha uma droga nova que se chama Herceptin e que eu teria que fazer 18 sessões. Quando a gente fala com uma pessoa que faz mastectomia, uh, ela, eu fiz esvaziamento axilar, eu tirei os linfonodos, que são as defesas que a gente tem, né? Então, este Uhum. braço, eu não posso sofrer nada nele, porque ele não tem defesa, tem que cuidar. Então, eu também não podia fazer nada venoso, eu não posso tirar sangue desse braço, eu não posso nenhuma injeção, nada, eu tenho que fazer tudo no outro braço. Então, tu imagina todas essas sessões, tudo num braço, todos os procedimentos, todas as cirurgias, tudo num braço. As minhas vezes estavam arrebentando. Quando ele falou que eu deveria fazer mais de 18 sessões, eu fiquei em pânico. Ele, tão amado, né, uma sumidade na oncologia, ele ia comigo até a quimioterapia, segurando no meu ombro, até que eu ficasse bem, e ele voltava. Ele me prometeu que faria isso, até que um dia eu disse para ele, doutor, o senhor não precisa mais vir comigo, agora eu já estou confiante. E aí, então, eu fiz essas 18 sessões, que também são a cada 21 dias, e eu comecei a melhorar muito, né? Com a corrida, com o apoio da família. Sim, eu fiquei muito tempo deprimida, né? Muito tempo, assim, sem dormir, muito tempo preocupada, né? Mas quando eu comecei a ver que muitas pessoas rezavam por mim, e eu lembro assim que na mastectomia eu cantava, né? Sempre cantei em coral, é uma coisa que eu amo fazer. Então, assim, na minha vida eu sempre participei de outros segmentos, assim, né?
e eu vi que no dia que eu estava indo para o hospital, um grupo do Uruguai, que são amigos meus, estavam orando, assim como tinha gente no Paraná, tinha gente em vários lugares que rezavam, né? E a espiritualidade era uma coisa que para mim não estava presente. Eu comecei a me reportar a isso, e isso também me deu um certo conforto, né? Comecei a mentalizar coisas melhores, comecei a acreditar nestas preces que me faziam, Sim. e eu comecei a melhorar. E aí o meu oncologista um dia perguntou para mim assim: ai, Márcia, eu fico tão feliz porque normalmente quem passa pelo processo que tu passou demora muito a se recuperar, né? E eu te vejo sempre quando eu vou nas consultas, ele abre a porta e diz: vai, guria, vai correr para a vida te espera. E aí ele disse: eu te vejo tão bem, né? Qual foi o momento assim que tu descobriu, que tu saiu, né? Do processo dolorido, do processo judicial? Eu costumo sempre pensar assim, que eu tenho na minha mente dois andares. Eu tenho a masmorra e eu tenho o primeiro andar. Na masmorra, quando eu sinto que eu estou escorregando para ela, lá é escuro, né? Lá é muito triste. Eu não vou para lá. Eu boto um tênis, eu vou conversar com uma amiga, eu fico com a minha filha, eu saio para a rua, eu vou ver a natureza, e dessa forma que eu me recuperei. Então, assim, para a masmorra, eu nunca mais voltei. Ela existe, ela tá lá, mas eu não vou mais visitar ela, né? Porque eu subi para o primeiro andar e foram muitas pessoas que me levaram para o primeiro andar. Eu não fui sozinha, né? Além dos profissionais, eu tive muitos amigos que me deram respaldo. Então, isso, assim, é uma das coisas que mais te fortalece. E hoje, sempre quando eu sei que alguém recebeu o diagnóstico, assim, eu sempre digo: dá bastante carinho, fica do lado, segura na mão, que é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? O resto os médicos fazem, né? Mas este apoio emocional é fundamental, né? Alguém que diga assim: eu tô aqui, eu tô contigo. Né? Isso é bem importante. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Como essa masmorra existe, eu acho que para todo mundo, né? E como é fácil a gente descer, né? Porque a gente já está num contexto social, mundial, em que, às vezes, familiar, em que os problemas, eles não tem como eliminá-los, né? Então, a gente, às vezes, não tem toda essa força para sair sempre, né? Para não chegar perto da masmorra. Eu tenho uma amiga, ela tá por aí, às vezes a gente diz que cai no barro, né? Cai no barro, daí se joga no barro, mas tem que sair desse barro, né? Tem que sair dessa masmorra. A gente não vive, a gente olha tu assim com toda essa energia e pensa assim: nossa, super encarou isso. Não é assim, né? Não é só positividade, mas o quanto a gente precisa ter um posicionamento, né? Positivo. E sei que é difícil, mas o que é a nossa rede de apoio, né? E quando eu falo sempre nas minhas palestras de rede de apoio, não, muitas vezes não é a tua família, mas é tu, o ambiente, o teu trabalho, as pessoas que tu interage, as pessoas que estão segurando na tua mão, a própria natureza, um exercício físico. Então, como é fácil a gente descer para a masmorra quando a gente fica com os problemas em mente. Quando a gente faz, às vezes, aumenta eles de tamanho ou significa muito eles e não ressignifica ou não dá importância para o que está também externo, né? E aí eu acredito muito, né? O que Deus, o que o universo está te oferecendo para o teu palco da vida e que tu não está aproveitando? Quais são as oportunidades que tu não está olhando para ir e fazer, né? Porque a gente se desenvolve não só pensando, e o nosso cérebro nos engana muitas vezes, né? Ele faz um teatro. Então, o quanto a gente precisa sim pensar nesse processo, ter o domínio dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e para isso tem o fazer, né? Tem o agir, tem o planejar e dizer, não, eu quero que isto aconteça. E achar caminhos para essas coisas acontecerem, né? Não naquela maneira
egocêntrica de dizer assim, não, eu vou fazer acontecer, mas de tu se posicionar e ir fazendo acontecer. Não tá sobre teu controle muitas coisas, mas o fato de tu colocar em prática e agir vai te deixar mais longe da tua masmorra, né? Mais longe desse drama que às vezes a gente constrói muito mais na nossa cabeça do que ele é real, né? É. E, assim, a rede de apoio também no trabalho, né? Por exemplo, eu não parei de trabalhar, mesmo no processo de Uhum. quimioterapia, eu não me afastei da escola. Eu considero isso importante, mas hoje, olhando hoje, né, e voltando àquela pergunta, né, por que tu não cuidou de ti? Eu não sei se eu faria isso de novo, né? Porque Uhum. além de tu ter os teus, é benéfico tu ter os teus colegas no teu entorno e tal, mas também te exige, né, uma outra energia, porque afinal de contas tu está no teu local de trabalho. E eu acompanhei agora uma colega muito querida e ela se afastou. E eu achei isso um ato de muita coragem, né? Ela se afastou do trabalho e ela cuidou de si. Então eu acho que a Uhum. lição principal ela aprendeu melhor que eu, né? Eu hoje olho para trás e penso, não faria de novo, não faria. Mas são momentos e a gente vai amadurecendo, né? E voltando assim dos meus desejos, então, de que eu queria correr, né? Eu voltei a correr e neste meio tempo existe uma linha de apoio no Instituto Kaplan, que é a micropigmentadora que se chama Fernanda Balbinotti. A mãe dela teve câncer e e aí a filha prometeu que se a mãe se curasse, porque era um câncer muito agressivo, ela prometeu para a clínica que ela ia fazer para os pacientes da clínica a micropigmentação, no caso o desenho do mamilo, né, como uma Uhum. tatuagem, ela faria isso de graça para as pacientes. Uhum. E eu acabei conhecendo a Fernanda Balbinotti, que é uma sumidade nessa área, né? Uma pessoa de muita luz, de muita energia. É um prazer enorme estar com ela, né? Essa semana até ela conversou comigo, pedindo que eu fosse até lá e tal. E eu fiz, então, uma tatuagem, né? Simulando o mamilo, de um jeito que eu nunca esperava. Porque, assim, eu, a partir da quimioterapia, num processo de muito estresse, eu faço, eu agora me foge o nome, herpes, né? Eu faço herpes. Se eu estou muito nervosa, eu vou desenvolver herpes. E isso foi a Uhum. partir, o meu metabolismo mudou a partir da quimioterapia. E Sim. para eu ir lá visitar a Fernanda, para a gente pensar o que, que faria na mama, eu fiz herpes. Eu estava extremamente nervosa, porque eu achei, meu Deus, deve ser uma coisa invasiva, deve doer, essa mulher, né, o que ela vai fazer? E eu fiquei uma tarde inteira com ela lá, dando risada, né? Porque ela é uma pessoa alegre e ela também traz uma coisa bem positiva. Então, essas pessoas que se envolvem com os pacientes, eles não têm noção da importância deles. Não têm noção. Por Sim. exemplo, a minha mastologista, a cada aplicação que ela fazia de soro na minha mama, que era um processo muito doído, que tinha que fazer anestesia, que não pegava, ela sempre dizia: eu vou colocar som de passarinhos para ti, porque eu sei que tu gosta da natureza. Daí ela sempre tinha som de passarinhos. Nas cirurgias de reconstrução, ela fazia do bloco cirúrgico uma boate. As enfermeiras ficavam assustadas, porque ela perguntava que tipo de música eu queria ouvir durante a cirurgia, e ela trazia a playlist pronta, né? E todo mundo tinha que entrar na dela, porque tinha que ser um ambiente alegre. Então, assim, é tão importante nós também trazermos. E uma vez eu ouvi, até da nossa prefeita, né, que ela disse assim que com estes pacientes, né, com pessoas doentes, a gente não pode se deixar levar pelo vitimismo. Né? Que eu lembro até que eu comentei contigo hoje da manhã que na primeira consulta com o Dr. Edson, ele ficou de lado e não me olhou, e eu saí com uma impressão horrível dele, porque eu só chorava na consulta, e ele disse para mim, né, Márcia, se eu entrasse na tua energia, nós íamos os dois ficar abraçados chorando, eu não podia chorar contigo, né? Exato. Então é importante a gente trazer
energia para essas pessoas. Não importa se a gente vai fechar a porta depois e vai chorar, né? Porque é uma coisa que te impacta, né? Mas é bem importante que a gente tenha essa energia. E aí eu tinha também um sonho de trabalhar com escrita, né? Eu sempre pensava, um dia eu vou escrever e tal. Eu passei a fazer uma oficina de escrita, eu participei de um livro no município, que é este livro, eu até comentei com a Patrícia hoje de manhã, né? Que não é um livro que é vendido, porque ele foi feito com verba pública, né? Mas eu e outros colegas participamos da composição, fato que me deixou muito feliz, porque culminou assim com a minha participação num painel na cidade de Novo Hamburgo, de uma revista de lá, culminou com uma matéria no jornal NH, culminou com uma outra matéria na Zero Hora. Então, assim, o objetivo disso não é estar, né, na berlinda da mídia e tal, não. É ajudar as pessoas para que elas saibam que sim, eu posso e sim vai dar certo. Né? E aí quando me chamam de guerreira é um termo assim que eu acho um pouco injusto. Né? Claro, eu batalhei muito, né? Mas quem não vence não deixa de ser guerreiro, né? Porque tem muitas facetas dessa doença, né? E tem algumas pessoas que não conseguem, né? Então, assim, parece que a pessoa desistiu. Não, não é. Ela não tem culpa, foi mais forte que ela, né? Então, eu acho um termo meio pesado quando se refere a guerreira, né? Mas o fato de ter vencido elas é um mérito e não quer dizer que quem não venceu é alguém covarde, né? Não é. Exato, exato. Tá fora do domínio, né? Tá fora do controle. Exatamente. Não tem como ter o controle disso. Tu falou uma coisa bem interessante que eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais, que porque às vezes a gente pega uma e cai, e tem esse olhar de externo, muitas vezes, de coitada, meu Deus, ela tá passando por isso. Então, como é que foi para ti não entrar, não sei se aconteceu contigo, mas eu passei por uma situação de vida também difícil e o que mais eu poderia ter feito para ficar num conforto seria me passar ou me sentir vítima, né? E acolher talvez esse olhar externo que muitas vezes as pessoas nos colocam como vítima. Claro, depois que tu vence, guerreira, mas o olhar inicial normalmente é, nossa, que pena, coitada. Tu sentiu isso? Isso bateu em ti de alguma forma? Como foi isso para ti? Quando eu fui cortar o meu cabelo, eu pedi para a moça reservar o último horário na noite, né? E disse para ela, eu quero ficar de costas pro espelho e eu tinha um jantar para ir. É interessante como a partir daí foi um marco, porque eu tinha mandado fazer um vestido novo para aquele jantar. Era um jantar do CPM da escola e como eu sempre gosto de ter meus modelitos, eu compro tecido e mando fazer. Eu tinha mandado fazer um vestido, eu tinha um lenço que combinava com aquele vestido. E eu fiquei de costas e eu disse para ela, tu faz uma amarração, né, para mim, porque eu não quero me ver. E na minha casa eu coloquei uma toalha no espelho, no banheiro, porque eu não queria me ver. E aí quando eu cheguei nesse jantar, a minha colega amada, assim, me olhou e disse assim, como está? Eu disse, por dentro eu estou destruída, arrasada. Mas eu não vou demonstrar isso. Eu sentei, eu contei piada, nós conversamos, ficamos a noite rindo. Eu fui para casa, as pessoas me elogiavam, ficou lindo esse lenço, eu também achei bonito, mas eu passei um tempão sem me ver. E um dia eu fui tomar banho e sem querer eu bati com o meu braço naquele espelho e a toalha caiu. E eu olhei, gente, eu não tô tão feia assim, né? Eu não tô tão feia. E eu passei, a partir disso, a fazer a coisa com o Marcos, por exemplo. Terminou a quimioterapia, vou fazer uma trilha. Eu e a minha filha fomos fazer uma trilha, né? Coitado do responsável pelo grupo, porque eu deixei claro para ele que eu era uma paciente quimioterápica, que eu teria que ficar para trás, eu ia devagar.
Nós fizemos uma Eles tinham que trilha esperar. e eles foram muito queridos. E nós fizemos uma trilha na ilha de Florianópolis, em Lagoinha do Leste. A gente foi fazer trilha e outras praias ali. Pior trilha, né? De perto. Tipo, a Andressa tá lembrando, foi uma das piores trilhas. E a gente Uhum. parecia cabrito subindo pedra. E ficamos 7 horas fazendo aquela trilha, assim. E foi muito legal chegar no final, né? A gente chorava, assim, a cada comemoração. E aí depois eu participei de uma outra trilha para o final da radioterapia. Eu fui para o Uruguai fazer trilha por praias desertas, 42 quilômetros por praias desertas. E sempre aprendi a comemorar. Né? Terminar um estágio, vamos comemorar com o quê? Fez uma cirurgia, vamos fazer o quê para comemorar? E normalmente era trilha, era alguma corrida, né? Eu já participei em São Paulo da Corrida das Mulheres, que foi uma coisa muito legal, que foi no mês de outubro, o ano passado, em Uhum. alusivo ao câncer de mama. Lá eu corri 5 quilômetros. Eu fui ampliando assim o meu percurso e na TTT, que é a Travessia Torres Tramandaí, em janeiro Sim. deste ano, eu fiz 8 quilômetros no octeto com os meus colegas. Né? São 82 no final a travessia e eu participei no octeto com 8 quilômetros. Este ano eu vou participar, no próximo ano, se tudo der certo em função da pandemia, eu vou correr 12 quilômetros. Então eu vou graduando assim, e isso faz muito bem, né? Isso é superar e isso é comemorar de uma certa forma, né? Eu preciso fazer isso. Nós fomos para uma trilha no final da segunda quimioterapia, do Herceptin, que é aquelas 18 sessões que eu fiz. A gente foi para uma trilha na Praia da Guarda e a Praia do Sonho, em Santa Catarina, Uhum. e aí o Leandro, que inclusive agora esse final de semana eu tô indo numa trilha com eles para Tavares e Mostardas, ver os flamingos, as aves migratórias que estão no estado, na Lagoa do Peixe. O Leandro, que é o responsável pela trilha, disse para mim: vamos andar de caiaque no mar? E eu falei: vamos. Tava ainda meio careca e tal. Tu não tem noção, a gente deve ter assustado os peixes, porque eu e ele gritávamos, porque foi uma coisa muito libertadora, assim, né? Então eu aconselho quem passa por isso, faça marcos, né? Faça comemorações daquilo que gosta, sai para comer uma coisa diferente, compra alguma coisa legal para si, né? Porque isso também vai te alimentando, assim, de uma energia positiva. São pequenas vitórias, né? Cada uma dentro do nosso processo, da nossa jornada, a gente tem vitórias diárias, mas como não é tudo aquilo, a gente não ganha certificado para aquilo muitas vezes, a gente não junta as pessoas e nem comemora, né? E às vezes Deve. são coisas tão sutis, mas tão importantes que te fortalecem. Eu trabalho bastante com o reconhecimento da história da pessoa, né? Porque às vezes a gente está tão perdida neste mundo, muitas vezes virtual, ou neste mundo de cobranças, ou de muitas comparações, que a gente não para reconhecer e perde coisas muito importantes que a gente fez, que só nós fizemos, nenhuma outra pessoa fez, porque é correspondente à nossa vida, então a pessoa pode ter feito, mas de uma forma totalmente diferente, e que a gente perde porque não comemorou, porque não tem uma foto, mas dentro do nosso processo isso está marcado na nossa história, e nós só somos o que somos hoje porque tem marcos na nossa história, né? Então, o Com quanto certeza. é importante dentro de cada jornada a comemoração, e aí tu traz as conquistas, né? Pequenas conquistas, porque são tuas, né? É verdade. Da tua vida. E a gente ajudar os nossos pares também a se darem conta disso, né? Porque Uhum. a maioria das pessoas não se dá conta mas eu nem fiz nada. Como não? Como não, né? Tem tantas batalhas que a maioria das pessoas enfrenta que não se dá conta do quanto que está sendo lutador, né? E quanto que merece este Exato. mérito, né? E nós somos, principalmente quando a gente fala dessa coisa de sororidade, quando a gente fala dessa coisa de empoderamento, é tão importante nós ajudarmos uns aos outros, né? Então, assim,
o meu papel, a minha missão depois do câncer, além de cuidar de mim, além de estar bem com os meus afetos, é poder ajudar os outros, dizer, me dá a mão, vamos lá, eu te ajudo, vai dar certo, né? E eu não sei como a gente está de tempo, Patrícia, nós tínhamos combinado que eu faria a leitura de um conto que eu gosto, né? Eu acho que tu Podemos pode fazer? começar. Aham, Tá. vamos. Se Como sobrar tempo, a escritora, gente conversa mostra o mais teu um pouco. talento. Aham. É um conto que chama Marcas das Estações, né? E que eu gosto bastante, assim. Então, Lia é uma mulher decidida. Os embates da vida forjaram sua essência. Corajosa e dona de seu destino, circula pela vida destemida e otimista. Sempre gostou do verão. Correr pela praia, ouvindo o som do mar, lhe aquieta a alma. O mar tem o poder de lhe deixar menina. Anda sempre de chinelos e biquíni. Seus cabelos mantém presos, usa chapéu e óculos. Quando está na praia, esquece seus problemas. No outono passado, ela sonhava com esses dias junto ao mar e como ansiava com esta liberdade de ser dona de seu corpo e destino, de abraçar-se a si própria como se esse abraço compensasse o seu sofrimento. Era meia-tarde quando olhava o céu cinzento do 10º andar. Sentia como se um bloco gigantesco de gelo estivesse bloqueando seus passos. As pessoas falavam à sua volta, mas ela não ouvia. Limitava-se a observar as árvores lá embaixo em sua tarefa de despedir-se das folhas amarelas. Apenas sentia um desamparo sem fim. A vida lhe traía. Onde foi que ficaram os seus sonhos? A viagem a Dubai, ver o Inter jogar no Beira-Rio e gritar: vamos, vamos, Inter, vamos, vamos! A formatura da filha, o bordado por fazer, o quadro por terminar. As altas janelas do hospital apreendiam um corpo doente. O médico não tinha muito a dizer. O seu caso era grave. O tumor havia crescido muito. O tratamento deveria ser iniciado. Tinha que ser forte, era o que diziam à sua volta. Estava longe, absorta em pensamentos de derrota e dor. Onde ficou a tão destemida menina de outrora? O inverno chegou de mansinho, assobiando seu minuano, esfriando pés, mãos e seu crânio. Aos poucos, ela via seu corpo desintegrar-se. Emagreceu muito, perdeu cílios, sobrancelhas, cabelos e sonhos. Sentia suas forças esvaindo-se, já não corria mais. O menor esforço da cama ao banheiro consumia suas energias. Era um farrapo humano. Naquele inverno foi subtraído de seu corpo o símbolo máximo de feminilidade. Um buraco habitava seu peito. Uma dor lancinante dilacerava sua alma. Foram muitas drogas, muitos exames, muitas cirurgias, muito tempo em hospitais, clínicas, muitas conversas de preparo para a filha. Aqui estão todos os documentos, a escritura do apartamento, a senha do banco e choro. Muito choro. Preparar-se para deixar a vida não é algo que nos deixe felizes. A primavera foi anunciada na mídia. Será colorida, morna e encantadora. Lia não conseguia desligar-se da vida. Começou a sonhar com hortênsias, rosas e jasmins. Perdia-se no devaneio tal como seus lenços floridos que dançavam no leve vento primaveril. O vigor do verde vicejante e o alegre colorido da estação trouxe promessa de cura. Começou a caminhar, a passos lentos e distâncias curtas a princípio. Voltou a ler, a estar com seus amores, sem cuidar o relógio, a não dar importância para o senhor tempo que volta e meia aparecia e mostrava o pulso. Já conseguia rir dele. Virava as costas e saía balançando o quadril como a dizer que não se importava com a sua urgência. Procurou velhos e esquecidos amigos no álbum da vida e comemorou com eles. Fez receitas novas, bordou, pintou, aventurou-se em trilhas, em caminhos novos, em experiências pulsantes, limitou-se a, como dizia o poeta,
a deixar a vida lhe levar. E para seu espanto, o senhor do tempo não mais apareceu. Sua cabeça foi ganhando novos adornos, tiaras floridas e laços de fita. E ela desejou ansiosamente ver o mar novamente. Acho que o mar sempre esteve muito ligado a mim, né? E eu estou vivendo um momento muito feliz da minha vida, né? Olha que me levou às lágrimas. Estou tomando algumas decisões bem importantes para a minha vida e o tempo vai me levar para mais perto do mar. É o que me deixou muito feliz. Então, eu assim sou muito grata, né, a esta oportunidade que eu recebi e estou sempre disposta a ajudar, Patrícia, sempre, sempre que precisar, pode me chamar. Ah, a gente nem tem o que dizer. É, gratidão primeiro por estar aqui comigo. Eu acho, e a gente fala muito, né, sobre empoderar, sobre brilhar. O quanto. Agora já me perdi o meu emocional também. Eu sou bastante racional, mas agora tu machucou meu. Machucou não, fragilizou o meu emocional. Porque eu vi essa menina, eu vi essa mulher, me senti não na mesma situação, mas consegui ter empatia por ela, né? E quanto dentro de nós tem meninas que a gente não pode abandonar, que a gente precisa fazer brilhar, para que outras olhem a gente não como o mundo nos ensinou a olhar uma outra com inveja, mas sim com admiração e permissão. Porque o momento em que eu brilho, eu ensino para qualquer outra mulher que ela tem o mesmo poder de brilhar, de puxar os outros para cima. E é isso que a gente pode fazer uma pela outra, independente da situação que a gente tenha passado, né? Então, assim, nosso tempo está super estourando, daqui a pouco o Insta nos derruba, mas eu me sinto muito, muito grata por poder falar contigo, por te ter na minha vida, por poder bater palmas para ti, tá? E continua, eu acho que a gente vai ter que voltar para cá ou para qualquer outro lugar para ampliar, para brilhar e para chamar essa mulherada para brilhar junto com a gente, contigo, comigo e com muitas outras histórias aí que tem para nos inspirar. Muito Com obrigada. certeza. Eu que sou grata. Beijo bem carinhoso para ti. Muito, muito obrigada. Beijão. Beijo, linda. Fica bem. Tu também. Beijo para todos. Muito obrigada para quem nos acompanhou. Obrigada por curtir essa história linda aí e que sirva de inspiração para vocês. Estamos juntas aí. Esse é um dos canais nos quais a gente pode se inspirar e estar próxima das pessoas, né? De mulheres fortes como a Márcia aí que eu trouxe hoje para conversar com a gente. Obrigada Tem pela muitas. audiência, gente. Muitas, muitas. Beijão. Obrigada, linda. Beijo. Boa noite para Obrigada. todos. Boa noite para todo mundo.